Será que a gente pode lançar compras e vendas na contabilidade sem nota fiscal? Você também tem essa dúvida? Então vem comigo que eu, professora Stephanie Kalinka, vou esclarecer isso aqui para você de uma vez por todas. E eu já estou inclusive aqui, com a ITG 2000 aberta, sim, porque o tema é escrituração contábil e nós temos uma norma que aborda esse tema. Então, bora lá, você que não conhece ainda a ITG 2000, ela faz parte daquilo que eu chamo do combo básico do setor contábil. Você precisa entender da ITG 2000, você precisa ter essa norma junto com você sempre. E isso é claro, você que vai atuar no contábil, que já atua no contábil. Bem, muitas pessoas costumam me perguntar, posso ou não posso lançar compras e vendas sem nota fiscal? Antes de eu falar para você sim ou não, eu quero te convidar a acompanhar aqui comigo a ITG 2000, lá no item 5, que diz como que a escrituração deve ser executada na letra E. Então, está dizendo assim, a escrituração contábil deve ser executada, letra E, com base em documentos de origem externa ou interna, ou na sua falta em elementos que comprovem ou evidenciem fatos contábeis. O que isso significa, traduzindo? O ideal, quando eu tenho a compra de um estoque ou quando a empresa está adquirindo algum tipo de serviço, enfim, seja lá o que for, ou quando ela for vender algo, seja um serviço ou seja uma mercadoria também, é necessário que se tenha nota fiscal. Esse seria o mundo perfeito e é o que a legislação fala para gente. No entanto, se não houver esse documento, que é um documento de origem externa, é possível nós, na contabilidade, registrarmos essas entradas, essas saídas, com base em uma documentação interna, ou seja, uma documentação fornecida e emitida pela própria empresa, ou, na falta disso, também é possível a gente registrar essas entradas, essas saídas. Aqui eu tô falando de entrada e saída, mas não necessariamente precisa estar vinculado à saída e entrada no banco de dinheiro. Mas se a venda aconteceu, ou se a despesa foi consumida, se a compra foi realizada, a gente pode se utilizar, mesmo que não tenha um documento fiscal, um documento de origem externa ou interna, a gente pode se utilizar para fins de contabilização algum elemento que comprove ou que evidencie que aquele fato contábil aconteceu. Logo, vamos lá, se o nosso cliente ele comprou algo sem nota fiscal ou vendeu algo sem nota fiscal e ele fala para a gente que ele fez isso, ele está informando isso, seja num e-mail, numa mensagem até de WhatsApp, às vezes a gente pergunta algo para o cliente por mensagem de WhatsApp, ele está ali afirmando o que ele fez, ele comprou tal coisa, ele vendeu tal coisa, a gente vai perguntar, não tem um documento fiscal, você não comprou com nota, você não vendeu com nota? Se ele disser que não, claro, você vai dizer, olha, é obrigatório que você pegue nota, ou que você emita nota, mas vamos resolver isso aqui, vamos entender como a gente vai resolver essa tua compra, essa tua venda sem um documento fiscal, mas na contabilidade eu vou ter que registrar. Cuidado, porque se você não registra na contabilidade, eu vejo muita gente assim, o cliente vendeu sem nota, eu estou escriturando a contabilidade dele. Ao invés de eu lançar para a Receita, eu crio mais um problema, porque o cliente, além de não ter emitido nota fiscal na venda, eu também não registro a receita dele na contabilidade, coloco para o caixa, coloco para qualquer outra conta, adiantamento, e aí eu tenho dois problemas. Um, que foi ele ter vendido sem nota fiscal, que não é permitido, é uma sonegação aqui que ele está fazendo, e segundo, que eu tô não registrando na contabilidade. Então, qual que seria o adequado aqui? Vendeu sem nota? Eu avisar ele que ele precisa emitir a nota fiscal. Enquanto isso, o que eu faço? Registro na contabilidade e já apuro o imposto, porque senão vai realmente concretizar uma sonegação. Tá? Então, o que eu quero dizer aqui é que a gente tem que lançar, independente de ter ou não ter nota fiscal. Se o fato aconteceu, a gente lança. A gente lança em qual conta? Nas mesmas contas, como se tivesse nota fiscal. Nas mesmas contas, não há mudança de conta porque não tem a nota fiscal. A conta é a mesma.
Nada de ficar lançando em adiantamento de fornecedor e adiantamento de cliente, porque não tem nota. Não é para isso que serve adiantamento de cliente ou de fornecedor. É só quando de fato aquele item que foi comprado ainda não foi produzido, ainda está em processo de produção, ou aquilo que foi vendido também ainda está em processo. Caso contrário, eu não vou usar a conta de adiantamento. O que a gente mais vê são profissionais utilizando a conta de adiantamento erroneamente. Então, se vendeu ou comprou sem nota, eu tenho que avisar meu cliente, porque a emissão da nota é obrigatório. Mas isso não significa dizer que eu não vou lançar nas contas corretas. Um ponto de atenção para empresas do lucro real, que na hora de apurar os impostos, aí tem que verificar para incluir ou excluir, né, para adicionar ou não essas informações, essas compras, essas vendas sem nota fiscal, tá? Mas isso para fins fiscais, depois, lá na hora de apurar a questão do lucro real. Agora, o lançamento na contabilidade, ele precisa existir. Tome cuidado com isso. Nada de ficar usando contas erroneamente para registrar as compras e as vendas dos clientes, porque eles não entregaram uma nota fiscal. É muito importante que a gente oriente os nossos clientes, porque muitas vezes eles fazem isso sem saber. Imagina um cliente do Simples Nacional. Se ele está deixando de emitir nota fiscal, ou está deixando de pegar nota fiscal nas compras porque acha que isso vai impactar na tributação dele, ele está errado, porque toda venda que ele fizer, tendo nota ou não, ele vai ter que tributar. Caso contrário, é uma sonegação, ele pode ter muita complicação. Então, você precisa orientar esse cliente. A partir do momento que ele te diz que ele vendeu, ou ele te diz que comprou, você vai ter que registrar isso da forma adequada. Coloca aqui para mim se você já viu sendo utilizado para esses casos as contas de adiantamento ou outra conta, que eu acabei não mencionando aqui, para saber como é que acontece ou já aconteceu aí onde você trabalha ou já trabalhou. Bora lá que é possível fazer contabilidade de verdade. Sim, é possível você entregar uma contabilidade de qualidade para os seus clientes. Basta você se atentar para as normas. E vou te deixar mais uma dica de norma aqui. Eu abri somente a ITG 2000, mas lá na NBCTG 1002, por exemplo, que é uma norma contábil para todas as empresas com receita bruta anual de até R$ 4.800.000, lá fala inclusive isso sobre o registro da receita, que é o que é mais crítico aqui, o registro da receita sem nota fiscal, tá? Então a gente precisa lançar. Aconteceu, fato aconteceu, a gente precisa lançar e lançar da forma correta. Então anota aí, NBCTG 1002. É claro que se você utiliza outra norma para os seus clientes, cada norma na contabilidade vai te indicar a mesma coisa. É que a NBCTG 1002 é a mais básica e aquela que é utilizada pela grande maioria das empresas que estão dentro dos escritórios de contabilidade. Coloca aqui para mim no comentário se esse vídeo foi útil para você e se você vai começar a fazer os lançamentos da forma correta. Até mais!